Eu sou o Bruno Vieira, você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esportes no Brasil. Neste vídeo, irei falar sobre um assunto delicado, porém precisa ser tratado porque não foi muito bem explorado na época, que é sobre um dia que mudou um esporte, uma tragédia olímpica. Bora logo falar sobre esse assunto. Bom, para você entender essa história, isso aconteceu nos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver 2010 e você precisa entender sobre o Whistler Sledging Center, que foi a pista construída para os jogos para as competições de bobsled, luge e skeleton, que são os três esportes de trenó dos Jogos Olímpicos de Inverno. Bom, o Whistler Sledging Center foram investidos nada mais nada menos que 600 milhões de dólares nele. Foi investido uma bolada. O plano era que aquele circuito fosse o mais rápido do mundo. Não à toa, o recorde do luge foi batido lá, 154 km por hora. O Felix Loh da Alemanha atingiu essa velocidade. E mais do que isso, o cara ainda conseguiu sair vivo de lá, né? Isso é ainda mais espetacular, que é um esporte de um risco extremo. E a maioria dos atletas tiveram problemas naquele circuito. Por exemplo, a equipe da Suíça de bobsled não se adaptou. Os atletas tentaram de todo jeito, mas não conseguiram se adaptar àquele circuito. O Armin Zogler caiu nesse circuito. O cara era o campeão olímpico atual e ele também caiu lá. Teve o Levan Gureshidze da Geórgia. Foi um atleta que quase sofreu um acidente gravíssimo naquele circuito. A Raluca Stratamaru da Romênia, do luge também, ela sofreu um acidente grave lá, chegou a ficar em coma inclusive, mas ela felizmente sobreviveu a esse acidente grave. E assim, é um circuito que foi cruel com todo mundo. Teve gente que não conseguiu se adaptar. Porém, aconteceu uma tragédia lá que ninguém esperava, que foi a morte do atleta da Geórgia do luge, o Nodar Kumaratashvili. Eu vou falar disso agora. O Nodar Kumaratashvili, ele vinha tendo problemas naquele circuito. Ele foi um dos atletas que não conseguiram se adaptar. E para vocês verem como a morte avisa, né? Um dia antes da tragédia, ele sofreu um acidente, porém um acidente leve. Não teve nenhum ferimento grave, ele só ficou meio tonto mesmo com a queda. E assim, foi um aviso do tipo: cara, não entra naquela pista amanhã, senão algo de ruim vai acontecer com você. Parecia um aviso do além, sabe? Que, enfim, a volta do Nodar Kumaratashvili foi uma volta que assim parecia comum, tá? Aí na última curva do percurso ele tombou e o cara simplesmente voou da pista. Não tem o que falar, foi um acidente horroroso. As imagens muito pesadas. Eu simplesmente tive que infelizmente ver esse vídeo para mim falar sobre ele aqui, para mim não falar bobagem de um assunto no qual não tenho propriedade, porque não sou especialista em luge. E assim, foi um acidente horripilante, bicho. É o que eu tenho a dizer. E após esse acidente, a FIU fez um relatório que disse que a culpa era do atleta. Isso não tem o menor cabimento. Desde quando um erro no esporte pode causar a morte de um atleta? Não existe isso. Inclusive, essa opinião que eu tenho é a mesma opinião do Nicolas Hurua, que era o presidente da Geórgia na época. A declaração dele foi a seguinte: até onde sei, erros de atleta jamais podem causar sua morte no esporte. E é o meu pensamento também. Um atleta errou, ele não pode pagar por um erro com a vida. E o circuito tinha tantas falhas que, como tal, eles construíram um muro lá onde houve a tragédia com o Nodar Kumaratashvili. E
rebaixaram o gelo para vocês verem. O circuito que foi construído para ser o mais rápido do mundo, ele tinha falhas, não era um circuito perfeito. E se me perguntarem, Bruno, a decisão foi acertada? Minha opinião foi, mas não agradou todo mundo pelo seguinte: houve mudanças do ponto de partida. Eles rebaixaram o ponto de partida da pista. A partida do Lude feminino foi num ponto, a do masculino em outro. E isso não agradou a Nathalie Gazenberger da Alemanha, que era uma das grandes nomes do Lude. A Nathalie Gazenberger simplesmente esculachou a mudança. Ela falou o seguinte: é uma pista construído para crianças. O ponto de partida é um ponto de partida para criança, não tem o menor cabimento. Ela simplesmente esculachou a decisão. A decisão foi acertada? Como eu já reiterei aqui, minha opinião foi, porém não agradou todo mundo, porque teve atleta que chiou, como a Nathalie Gazenberger chiou. E felizmente, após essa tragédia, não houve mais nenhum acidente grave no Whistler Ladies Center. O Levan Gureshidze, que era o outro atleta da Geórgia, ele acabou desistindo pela memória do companheiro das competições. Ele voltou para a Geórgia para participar do enterro do colega, né? Infelizmente, essa tragédia parou a Geórgia. O vilarejo de Bakuriani, que era onde o atleta morava, simplesmente parou. E é uma coisa que eu sinceramente torço para que não aconteça mais no esporte, porque mancha a imagem de uma Olimpíada. Se me perguntarem sobre Vancouver 2010, o que me vem à mente? Não é atleta ganhando medalha, não é um jogo inesquecível de hóquei, é simplesmente uma morte que, no meu ponto de vista, não deve acontecer no esporte. Simples assim. É uma coisa que é banal, bicho. Esporte, por mais que o atleta cometa um erro, esse erro não pode custar a vida dele. Simples assim. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. O assunto, infelizmente, é muito delicado, mas precisa ser falado. E eu não tenho especialização em luge. Não sou um especialista em luge, mas eu estudei sobre os pontos da pista. A curva que o Nodar morreu, que é chamada de Pássaro de Trovão, se não me engano, é uma curva extremamente perigosa. E um grande abraço a todos. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, né? Se vocês assistiram aquela Olimpíada ou não. Infelizmente, eu me lembro daquela Olimpíada muito mais por conta dessa tragédia do que de um atleta ganhando medalha ou de um jogo épico de curling ou de hóquei. Até o próximo vídeo. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esportes no Brasil. E eu fui!